E, como forma de preparação, nós vamos então fechar os nossos olhos, mentalizando a figura doce de Jesus, o nosso amigo de todas as horas. E nós te agradecemos, ó Mestre Jesus, por nos dar essa oportunidade de estarmos em Tua presença mais uma vez, buscando nos sintonizar com a Tua luz, com o Teu amor. E assim vos pedimos, ó Mestre, que esteja conosco a nos envolver, a nos deixar em condições de doar e receber as Tuas energias, que o Teu amor infinito esteja com cada um de nós na noite de hoje, envolvendo o nosso palestrante da noite, com todo o Teu amor, intuindo, amparando. E assim, te pedimos que esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. E hoje nós temos a grata satisfação de ouvir mais uma vez o nosso companheiro, Marcos Paiva, e assim, uma substituição ao nosso colega Lucas Emanuel, que teve um imprevisto e não pôde comparecer. Então, o Marcos vai estar nos dando a honra da sua fala. Por favor, Marcos. Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco hoje, amanhã e sempre. Como já foi falado, eu fui pego de surpresa, né? Cheguei aqui me pedindo para ser o substituto, né? Mas eu quero agradecer então a confiança que a nossa amiga tem em nós, né? Mas desde já quero pedir a todos vocês que endereçam todos os vossos pensamentos bondosos, caridosos para comigo, para que nós possamos levar a bom cabo a leitura e a pequena conversa que nós vamos ter nesta noite. Então eu abri aqui e eu acho esse capítulo muito importante do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nós sabemos que esse é o lema da nossa querida doutrina espírita, não é? Então nós olhamos para esse lema e nós já começamos a pensar em outras leis, em outros lemas que nós já tivemos no passado. Então a gente lembra lá da velha Babilônia, onde nós temos aquela lei dente por dente, olho por olho, dente por dente. As pessoas ficam pensando, mas que coisa, hein? Que lei mais esquisita esta? Você fura o meu olho, eu vou lá e furo o seu também? Mas já era progresso. Imagina isso, é mais ou menos uns 3.000 anos antes de Jesus. Porque naquela época, o indivíduo matava uma pessoa, o outro que se sentiu ofendido, que perdeu o seu ente querido, ia lá e matava a família de todas aquelas pessoas. Quando no Código de Hammurabi surgiu esta lei, olho por olho, dente por dente, ou seja, já foi um avanço, não é? Um avanço substancial. Nós, seres espirituais que somos, estávamos lá. Nós estávamos na nossa infância espiritual. Nós estávamos dando os nossos primeiros passos, né, de um planeta de expiação e de provas. Talvez até um mundo ainda primitivo. Porque, na verdade, a data do início do planeta de expiação e de provas veio com Jesus.
E Jesus, quando veio até nós, ele colocou em evidência também a grande lei, a chamada lei áurea. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vocês veem que a gente já estava dando um passo muito grande por Jesus. Afinal de contas, era o nosso governador espiritual, estando na crosta planetária, trazendo para todos nós o seu exemplo, dando a todos nós aquela majestade de comportamento de Jesus. Imagina Jesus, aquele Espírito que há 4 bilhões e 600 milhões de anos, ele já estava aqui na governança desse planeta. Nós sabemos que no início o planeta Terra fez parte de uma massa ígnea que foi afastada do Sol e foi girando, fazendo movimentos de rotação, de translação, e foi se esfriando, até que chegou no momento que surgiram os primeiros seres vivos, provavelmente, como dizem os livros, lá no mar, uma mônada. E isso foi evoluindo, até o dia que chegou a formação do ser humano, ou seja, daquele ser antropóide que se separou daquele grupo dos monoides e se chegou na fase do ser humano. E aí, o tempo de Jesus veio, ele nos trouxe essa grande lei, e quando ele esteve entre nós, ele falou, né? Ele sabia que nós não íamos comportar bem, né? Ele sabia que nós não íamos colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. Aí ele fala, né? Se vocês muito me amarem, eu pedirei ao Pai, e Ele vos mandará um outro Consolador, que ficará convosco até o final dos tempos. Ele vai falar tudo isso que eu digo para vocês agora, mas muitas outras coisas serão acrescentadas. E aí, nós sabemos que no dia 18 de abril de 1857, surgiu o Livro dos Espíritos, né? Em Paris, uma codificação dos Espíritos, por isso que chama Livro dos Espíritos, né? Então, surgiu o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos nós encontramos no capítulo 4, no livro, melhor dizendo, o Livro dos Espíritos, e a terceira publicação de Kardec foi esse livro, né? Todos nós espíritos conhecemos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E no seu capítulo 15, tem então esta grande lição para nós: fora da caridade não há salvação. E se eu perguntasse aqui para vocês, eu sei que todo mundo sabe o que é caridade. Segundo a questão de número, qual que é a questão? Então nós vamos pensar um pouquinho, depois vocês respondem. Então vamos lá. Fora da caridade não há salvação. E aí a pergunta é o seguinte: como é que Jesus entendia a palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Não é isso? Então vamos observar, nós vamos fazer uma leitura aqui, e a de número 1, a questão número 1 desse capítulo. É um pouco longa, mas é importante para a gente depois entender mais. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vou dar uma paradinha aqui. Então, as ovelhas vão ficar do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Por que será que ele usou esses dois animais?
ovelha do lado direito, bode do lado esquerdo. Você já ouviu comparar a ovelha com o bode? Não? Vamos prestar atenção. O bode, para começar, ele não gosta nem de convivência com seus semelhantes. Não gosta. Qualquer coisa ele dá chifrada, ele dá cabeçada. Se você coloca no varal uma roupa, ele vai lá e come. Ele sobe até em árvore para comer as folhas. E ele cheira mal. E ele é nervoso. Ele agride. E ele não gosta, como já falamos, dos seus semelhantes. Se põe para comer assim, um milho numa vasilha só, o primeiro macho alfa chega lá, não deixa ninguém chegar. Ele quer comer sozinho. Ele é orgulhoso, egoísta. E a ovelha? A ovelha é mansa. A ovelha gosta de andar em agrupamentos. Ela é dócil. Tanto é que o filhinho da ovelha, como é que chama? Carneiro, E nós sabemos que Jesus é um verdadeiro carneirinho, manso, Então, a ovelha é a representação da mansietude, do companheirismo, da fraternidade. Então vamos seguir. Por isso, um vai ficar na direita ou vai ficar na esquerda, Então prossegue. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e destes de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Olha aí o princípio da caridade: benevolência para com todos, indulgência por as falhas alheias e perdão das ofensas. E fora da caridade não há salvação. Eu diria que fora da caridade não há solução para nós seres humanos desse nosso planeta chamado Terra, que está nessa situação de passando pela regeneração, ou seja, uma transição planetária. E nós sabemos, como disse Jesus, os mansos, os bons herdarão a terra. Será que nós estamos fazendo isso aqui? Será que nós estamos agindo como ovelhas ou como bodes, chifrando, dando cusparada? Então vamos pensar bem nisso. Continuando. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade eu te digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Pois é, todos nós somos espíritos, Vocês sabem disso, não sabem? Sim. Nós somos espíritos, nós somos imortais. Nós não vamos desaparecer. E nós estamos diante de uma lei de Deus, que é a lei do progresso. E o progresso se dá através das reencarnações sucessivas, ou pluralidade das vidas sucessivas. Então nós vivemos, morremos, revivemos de novo e vamos prosseguindo, Então uma das mais importantes coisas que a gente pode amealhar nesse mundo é a consciência de sermos espíritos, criados simples e ignorantes, mas Deus nos dota de coragem, de paciência, de resignação,
Além do mais, Ele nos dá também o pensamento, a inteligência e a vontade. Todos nós temos vontade, todos nós temos inteligência, todos nós temos pensamentos. Mas para a gente chegar à felicidade para a qual todos nós fomos criados por Deus, nós temos que colocar em prática as leis de Deus. E a lei, nessa depuração dos conhecimentos, veio através de Jesus, com essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Depois vem a doutrina espírita, e aqui nós temos a comunicação de Paulo o apóstolo. Paulo o apóstolo que nos trouxe essa informação: fora da caridade não há salvação. Então a caridade, às vezes, muitas das vezes, vou fazer caridade, eu vou sair à procura de fazer a caridade. Esquece que a principal caridade a gente se faz dentro de casa. Marido, esposa e marido, como estão se tratando? Estão se tratando com respeito? Estão se tratando com amor? Estão vendo nessa oportunidade de formar-se uma família, para que também aqueles que vêm desse amor entre homem e mulher surjam filhos que são de Deus, que são colocados nas nossas mãos para a gente educá-los? Se eu não trato bem a minha esposa ou vice-versa, como esses filhos irão crescer? Onde a gente vê a violência de marido para com a mulher e vice-versa, que não se dão ao respeito, não pensam como espíritos que somos para progredir, como diz o Sócrates, também numa questão que tem aqui no livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: o homem esclarecido, de alguma sorte, ele deve saber separar a alma do corpo, para ver com os olhos do Espírito. Então nós temos que estar a todo momento pensando como espírito que somos, que nós estamos nessa crosta planetária aqui por um determinado momento. De repente, nosso coração bate, temos um acidente e nós estaremos do lado de lá. E como está sendo a nossa bagagem para levar para o lado de lá? Como? Vamos levar o nosso carro, nossa casa, o dinheiro, a nossa conta bancária, será que temos? Não vamos. Nós só vamos levar ao plano espiritual aquilo que está agregado ao nosso espírito imortal. A moeda de troca do lado de lá não é o dinheiro, não, gente, é o amor. Vai ser perguntado para nós: quantas lágrimas você enxugou? Quantas caridades você fez por esse mundo afora? A começar de casa, que nós estávamos falando. Você fez um lastro espiritual? Então a vida é assim. Não estamos aqui a passeio. Nós sabemos que nós somos espíritos. Daí o livro chama Livro dos Espíritos. Kardec, através dos médiuns, que foram vários e vários, ele fazia as perguntas aos espíritos e eles respondiam, Isso pelo planeta todo ele recebia comunicação. E depois ele ia selecionando as questões pela semelhança e varava à noite, Kardec, comparando as respostas para perguntas semelhantes, e chegou-se então a fazer o Livro dos Espíritos. Ele observava, ele comparava e decidia. E depois o Livro dos Espíritos ele foi passado por revisão pelos espíritos, e eles foram respondendo. Primeiramente o livro saiu com 501 questões,
Depois, nessa ideia definitiva que nós conhecemos, por 1019 questões. O livro dos Espíritos é a base da nossa doutrina. E depois eles editam esse livro aqui, também é o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pegou a parte moral dos ensinamentos de Jesus. E aqui se discute a parte moral. Aquela parte que Jesus, que ele falava, quando ele andava, quando fazia milagre, ficou de lado. Aqui é só a parte moral de que Jesus veio nos ensinar. Porque as outras partes são discutíveis, essa aqui não, essa daqui, ela tem todo o cabedal de verdade. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então vamos prosseguir, né? Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Diabo que a gente tem que entender da forma correta, né, gente? Diabo é espírito imperfeito, tá bem? Nós sabemos que tem uma classificação de espíritos no livro dos Espíritos, não é? Questão de número 100 até o 113, se não me engano. Então nós temos 3 ordens e 10 classes de espíritos, né? Então nós temos a ordem dos espíritos imperfeitos. Aí nós temos 5 classes. A primeira e última de todas, a última na verdade, a 10ª classe, é dos espíritos impuros. Sabe, os espíritos impuros são aqueles que gostam de fazer o mal. Eles gostam, eles querem e fazem o mal, né? Temos esses espíritos por aí, encarnados e desencarnados. Você sabe quais são eles, é só observar. Depois nós temos os espíritos imperfeitos, levianos. Depois nós temos os pseudo-sábios, acham que sabem muito, mas escorregam muito na verdade, né? E temos os espíritos neutros. Depois temos os espíritos bons, que é a segunda ordem. E a primeira ordem, né, é dos espíritos puros, classe também de espíritos puros. Nós temos um exemplo desse espírito puro. Qual que é ele? Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo é um espírito puro, e nele é o protótipo que Deus nos oferece para nos servir de guia e de modelo. Então nós temos que ter Jesus como nosso guia. Se ele é o guia, nós temos que segui-lo. Vamos pela pegada de Jesus, para que a gente possa fazer a nossa evolução espiritual. E ele é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo, nós temos que imitá-lo, fazer o que ele fez, fazer o que ele ainda faz, porque Jesus não foi embora, como dizem, que um dia ele voltará, porque ele não vai voltar. Ele não foi, ele está conosco todos os tempos, todos os minutos. Pensemos nele, façamos a imitação dele no nosso dia a dia, em pensamentos, palavras e obras. Então esses que são os que ficaram à esquerda, também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Olha a resposta. Ele então lhe responderá. Esse ele, com certeza, é Jesus, né? O governador do planeta Terra. Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um desses mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Então dirão que eles irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. O que é esse suplício eterno? Diz alguma das nossas
doutrinas cristãs, que é o inferno, né? Um dia o indivíduo vai lá para o inferno e queimar eternamente. Não fazem a menor juízo do que é Deus, com certeza, porque senão não vai falar isso, porque Deus é amor, né? Então o suplício eterno, na verdade, é do que o indivíduo vai continuar reencarnando. Ele vai reencarnar até fazer a sua purificação espiritual. Quando nós fizermos a nossa purificação espiritual, o nosso perispírito vai ficar finíssimo, branquinho, brilhante, e nós não vamos mais precisar reencarnar. Nós viveremos no mundo espiritual, mas não é tomando suquinho não lá, não é pegando um solzinho de praia, não é trabalhando. Já a gente vai estar com todo o nosso conhecimento espiritual bem assim desenvolvido, e Deus vai nos, assim como diz, escalar para trabalhar nesse mundão de Deus, né? Às vezes a gente pensa que o planeta Terra é o único planeta habitado do universo, e a doutrina espírita nos diz, né, através de Jesus, ele diz assim, ó, não vos turbe o vosso coração, né? Lembre de Deus, lembre também de mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Eu vou à frente para vos preparar o lugar. Depois que eu vos tenha preparado o lugar, eu vos retomarei para mim, para que onde eu esteja, vós também estejais. Então, nós também sabemos que há muitas moradas na casa do meu Pai, não é isso? Nós vivemos num planeta, como nós já falamos, de expiação e provas. Estamos num momento de transição. Vamos virar um planeta de regeneração. Os mansos e os bons, eles vão herdar este mundo. Será que nós estamos dentro dessa qualificação? Então a gente volta para o tema de hoje. Fora da caridade não há salvação, né? Então a gente fica pensando, fora da caridade não há salvação. Então é benevolência para com todos. Aí, ó, olha aqui essa lição de Jesus, né? Nessa fala aqui do capítulo então de Mateus, né? 25, 31 a 46. Então é benevolência para com todos. Ah não, mas aquele ali eu não gosto dele. Aí eu detesto aquele indivíduo. Mas se precisar de você vai ter que fazer o bem para ele. Ele é seu irmão. E amar os nossos inimigos é um passo à frente de amar o amigo. Nós estaremos numa outra qualificação quando a gente ama até os inimigos, né? Então, que benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias. Aí eu estava pensando aqui comigo, o que eu vou falar de indulgência? Vocês lembram do caso daquela mulher que foi pega em adultério? Sim. Ela foi trazida até Jesus. Tinha aquela turma que acompanharam aqueles que a pegaram, queria que Jesus caísse numa armadilhazinha, né? O que a gente faz com essa mulher, Jesus? Mestre, assim que estava fazendo uma gozação com Jesus, chamando ele de mestre, querendo brincar com ele, né, ou diminuí-lo. Mas como vai diminuir um ser espiritual como Jesus? Não é mesmo? E Jesus agachou, escrevendo no chão, assim, né, com o dedo. Bom, ele sabia, se ele falar não, mata, né? A lei de Moisés não fala isso? Que a adúltera teria que ser morta, apedrejada, não era isso? Mas é interessante a gente também fazer uma outra reflexão. E o adúltero? Cadê o adúltero? Adúltera sem adúltero? Pois é, naquela época a lei era muito mais machista que a nossa, não é?
Então, Jesus não poderia falar aqui, né, também que não poderia matar, porque senão, né, ele iria também se dispor, né? Então ele pega e começa a descrever e diz que Jesus levanta e fala, né, aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Jesus falando, hein? Olha Jesus, aquele espírito puro, aquela irradiação de amor e de paz. Se fosse eu, eles iam me apedrejar também, mas era Jesus que estava falando. Diz que um foi saindo, outro foi saindo. Saíram dos mais velhos para os mais novos, né? Os mais velhos já tinham muito, assim, experiência de vida, né? Talvez já tinham cometido muitos adultérios, porque adultério não é só também adulterar fisicamente, né? Adulterar o pensamento, falar mal, né? Comportamento mal, é roubar, etc. Então Jesus falou e o povo foi saindo. Diz que tem duas versões do que Jesus estava escrevendo. O que Jesus estava escrevendo? Uns dizem que ele escrevia assim, olhava para um, Jacó, você também é adúltero. José, você é um mentiroso. Aí o José ia embora, bateu embora, e depois saiu todo mundo, né? Mas segundo os mais entendidos, na verdade Jesus escreveu assim no chão: não matarás. Lei de Moisés, a quinta lei, né? Não matarás. E aí foi embora, né? Então você vê que Jesus nesse momento, ele não julgou aquela mulher, né? Na verdade Jesus não nos julga, porque quando ele olha para nós, para cada um de nós, né? Olha ali para o Chico, o Chico tem uns probleminhas, não acha isso? Ele vê o Chico como já um espírito de luz, que nós vamos chegar lá. Ele não julga. Não julgueis para não seres julgados. Com as medidas que medirdes, serás medido. E a gente tem a mania de julgar os outros. A gente não conhece a história toda do indivíduo e fica julgando, né? Então, a gente deve exercitar a indulgência para com todos. Todos. Porque nós, para recebermos a indulgência, nós também teremos que praticar a indulgência, né? Nós sabemos que nós seremos julgados, né, pela justiça de Deus, mas sabemos também que Deus é misericordioso. E aí, Deus vai nos julgar com mais justiça ou com mais misericórdia? Aí a pergunta fica: qual? De acordo com o procedimento de cada um de nós. Você julga julgando com muita vontade de julgar, com muita rispidez, ou você usa também a misericórdia? Se você julgar com um julgamento assim bastante duro, é assim que você vai ser julgado no plano espiritual. Mas se você usa a misericórdia, lá no mundo do espiritual, você também será julgado com misericórdia por Deus. Então é assim que nós devemos fazer. Nós deveremos ser realmente fraternos um com o outro, porque o outro é meu irmão, e esse outro meu irmão, ele é um material didático que cada um de nós temos na nossa frente. Como é que nós estamos usando esse material didático? Usando com amor, ou estamos julgando com ódio? Tem que ser com amor. Só o amor liberta. Só o amor nos leva a uma condição espiritual superior. Então, nós também temos que julgar como Jesus nos ensinou, que é a terceira parte da caridade. Nós temos que julgar perdoando, ou seja, nós temos que praticar o perdão. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes nós deveremos perdoar aquele irmão que nos agride,
que às vezes nos afronta, seria 7 vezes? 7 vezes. Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. Então 490, né, que dá? Não, mas não é bem essa a conclusão. A gente tem que perdoar sempre, sempre, né? E nós devemos então no nosso dia a dia, né, como Jesus nos disse, que nós devemos nos aproximar dos nossos semelhantes, daqueles que nos fazem mal, e nós devemos perdoá-lo, nós devemos aceitá-lo como ele é, o mais rápido possível. Que nós temos que fazer então as nossas pazes, darmos o nosso perdão, porque senão, né, nós seremos entregues ao juiz, o juiz vai nos entregar ao ministro o que fala, gente? Ministro da Justiça, ministro da Justiça, e ele então nos meterá lá na cela, lá na cadeia, até nós pagarmos o último centavo. Quem é o juiz? Ele nos entregará ao juiz. O juiz é Deus. O ministro da Justiça é a nossa consciência, porque aí está escrita a lei de Deus, a nossa consciência. E ele então, se nós estivermos com algum problema com a lei, ela nos meterá na cadeia, na cela, até nós pagarmos o último centavo. Que cela é essa? Que cadeia é essa? Nosso corpo físico. Enquanto estivermos problemas com o outro, não vermos o outro como irmão, não tratarmos como irmão, fazermos o melhor para o nosso irmão, nós continuaremos reencarnando. A prisão é o corpo físico. Então nós precisamos conhecer essas verdades, não só conhecê-las, né? Conhecê-las, meditá-las, senti-las e aplicá-las no nosso dia a dia. Então, nós já chegamos aqui e falamos até demais, né? Não, tá ótimo, pode continuar. Então, a gente sabe que nós não estamos aqui por acaso. Acaso não existe. Existe a lei de causa e efeito. Ou seja, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você não vai plantar sementes de espinho e colher melancia, não tem jeito, isso não existe, né? E muitas das vezes a gente faz o que dá na nossa telha, praticamos coisas horríveis, e quando vem a cobrança da lei de causa e efeito, a gente fica chorando as pitangas. Ah, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Fica bravo com Deus. Ele não conhece a lei de causa e efeito, ele não conhece as leis de Deus. Ele parece que não sabe assim os preceitos, os conceitos mais nobres de Deus, para que Deus seja Deus. Ele não sabe que Deus é único, que Deus é eterno, imortal, imutável, que Deus é todo-poderoso, onisciente, onipresente e soberanamente justo e bom. Ele não faz nada de mal para nós, pelo contrário. Deus nos ama em qualquer momento, qualquer momento. E quando chega essa cobrança da lei de causa e efeito, Ele quer que nós tenhamos consciência disso. Ele quer que nós pensamos: eu sei, meu Deus, eu não andei bem, eu não plantei bem, mas agora, nesse momento, me dê força, me dê coragem, me dê resignação para passar por este problema. Ajude-me. E Ele ajuda. Se você deve 1000 pela paralelo de Deus, se você pagar só 1, está satisfeito, está pronto, você pagou a sua dívida. Mas tem gente que não faz isso. Eles ficam de mal de Deus, ficam com raiva de Deus,
E ao invés de sanar este problema, eles agora pagam até o dinheiro que devia, mas fica devendo um churro da lei de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, desculpa o improviso, né, que eu fui pego de surpresa, mas nessa lição aqui tem outras coisas importantes, né? Por exemplo, aqui diz, ó, fora da igreja não há salvação. Esse é o pensamento da igreja romana, ele dizia, né? E fora da igreja romana não tinha salvação. Nós sabemos que não é isso, é igreja nenhuma. Igreja nenhuma, religião nenhuma nos salva, nos arremete para o bem junto a Deus. Não, é a nossa conduta, é a nossa colocação em prática da lei do amor, né? E tem também a outra que se fala assim, ó, fora da verdade não há salvação. Mas cada religião quer dizer que a sua que é verdadeira. Não? Essa está certa? Não está certa também. Agora, fora da caridade não há salvação, isso é universal. Isso vem nos trazer a grandeza de Deus para conosco, os seus filhos, né? E nós devemos saber também que às vezes as pessoas não sabem, né? Nós somos espíritos, vou explicar de novo, falar de novo. A gente não é homem nem mulher, a gente é espírito. Muitos de nós aqui estamos num uniforme de estudante que somos das leis de Deus, uniforme masculino, né? É apenas uniforme de estudantes que nós somos das leis de Deus. Outros estão com uniforme feminino. Se nós estamos nesse uniforme masculino ou feminino, vamos honrar o uniforme que nós temos. Não é isso? Se não quiser, às vezes, pelo menos não se prostitua. Continue firme. Vai fazer toda a sua força genética para o bem. Então, da próxima vez, nós que estamos homens poderemos renascer no corpo feminino e vice-versa. A nossa cor da pele é o nosso uniforme que nós estamos agora, mas da próxima vez pode ser um uniforme mais escurinho, mais branquinho, né? Não importa. Deus nos dá o corpo de acordo com a nossa necessidade. Até porque nós já tivemos uma aula muito importante que eu achei esses dias aqui, né, do que o nosso irmão lá de Brasília. Na hora da concepção, a gente sabe que nós temos, a mulher tem mais ou menos 400 mil óvulos e vão amadurecer ao longo, outros não vão. E o homem, em cada expedição de espermatozoides, de esperma, sai mais ou menos 350 milhões de espermatozoides, e ali é colocado, miniaturizado o espírito lá no útero da mãe, e esse espírito é que vai, com a atração magnética, atrair o óvulo que ele precisa para aquele corpo daquela encarnação, e o espermatozoide também. Na verdade, o mais apto que chega lá é aquele que foi conduzido pelo magnetismo do espírito reencarnante. Porque muitas das vezes chega o primeiro lá, ele é o mais esperto, ele é o mais forte, e nasce um irmão nosso com problema mental, com problema físico, com problema daqui e dali. Por quê? Né? Nós sabemos que agora, neste momento, nesta vida, através da nossa conduta, nós já estamos colocando no nosso perispírito tudo aquilo que estamos fazendo, está sendo gravado em som, em imagem, cheiro, tudo no nosso perispírito. E o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, ele é um modelo organizador biológico. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento, nessa vida, nós já estamos promovendo o nosso próximo corpo físico. Tenhamos cuidado. Vamos agir dentro da lei da caridade. Fora da caridade não há salvação. E para nessa grande caminhada evolutiva, nós sabemos que numa grande caminhada ela começa no primeiro passo. Então vamos dar nossos passos
de acordo com a moral de Jesus, né? Então é desse jeito que nós temos de nos conduzir. Então, eu vou ler aqui só para terminar a questão de número 10 do fora da caridade não há salvação. Quem escreve é o apóstolo Paulo. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Que Jesus nos proteja, nos ampare e nos dê a cada um de nós, em nossa mente, o objetivo de seguirmos os seus passos. Que assim seja. Eu agradeço a todos vocês e peço perdão por algo às vezes que eu tenha falado que não foi de acordo com os ensinamentos de Jesus.